a gente pensa em família, logo vem à nossa mente segurança, apoio, amor, não é verdade? Porém, a gente precisa desconstruir o fato de que não dá para romantizar mais as questões de relações, seja amorosa, seja familiar, enfim. A verdade é que por conta de traumas, crenças e muitas outras razões que a gente vai descobrir hoje aqui no nosso Inteiramente, as relações elas acabaram se tornando tóxicas, até mesmo entre aquelas pessoas que muito se amam. Vamos descobrir agora. Vamos lá! Wrap me up in your warm embrace. Hold me close, let time just fade. No need for words, just feel this way in your arms. Mas antes de dar continuidade a esse assunto tão polêmico, já me segue nas redes sociais, Lilian_Ladislau. Aproveita também e convida alguém para assistir junto com você. Compartilha esse episódio que eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente. Você vai aprender que relações tóxicas entre família pode ser de fato um problemão lá no seu futuro. Mas que se a gente resolver isso logo no comecinho, ó, vai ficar bom demais. Compartilha. Gente, os assuntos que eu mais recebo na terapia são de filhos frustrados, filhos que estão com a autoestima lá embaixo, com problemas de relacionamento entre mãe, entre pai. Com irmãos é mais difícil, sim, tem também, mas assim, geralmente é entre pai, mãe e filhos. E a gente precisa entender que é verdade, que os nossos pais fizeram tudo o que podiam. Inclusive, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Porque nas redes sociais mesmo a gente vê lá o pessoal lascando o pau na mãe, no pai, né? Agora todo mundo é narcisista, né? Você deve ter ouvido falar. Mas a verdade é que até mesmo os nossos pais, eles fizeram tudo o que puderam, né? Então eu preciso ter uma visão, um olhar sensível para os dois lados. Então a primeira coisa que eu quero deixar bem esclarecido aqui, gente, é que você que é mãe, está ouvindo esse podcast, está assistindo, você que é filho, está ouvindo ou está assistindo, você precisa olhar com um olhar sensível o lado da mãe, do pai e o lado seu também. Você que é mãe, olhar o lado do filho e o seu também. Porque a ideia desse podcast não é atacar ninguém, tá? A ideia é mostrar para ambos que existe uma solução. Que relações tóxicas, elas podem ser desintoxicadas. Relações abusivas, elas podem deixar de serem abusivas, sabe? Padrões de comportamento, padrões abusivos de palavras, de atitudes, de pensamentos, de acordo com as suas vivências, elas precisam, elas não apenas podem, mas elas necessitam ser desconstruídas sim. Vai ter gente que vai se perguntar assim, mas Lilian, todo mundo tem uma relação tóxica familiar? Não, nem todo mundo. Mas sempre vai existir um ou outro, e às vezes não é nem o pai, a mãe, às vezes é um parente, às vezes você percebe uma toxina ali. Porém, as que realmente podem atrapalhar, né, a sua vivência, quem você vai se tornar, é essa relação mais próxima, essa proximidade entre pais e filhos. Porque o outro, embora, né, a gente às vezes se deixa levar pelo que o outro pensa, pelo que o outro diz, mas passa, né, gente? Mas assim, aquilo que vem de berço, aquilo que vem já da sua vivência ali familiar, isso faz, nossa, tem um potencial muito grande de te melhorar ou de te piorar. Então, como que eu identifico se eu estou convivendo uma família tóxica? Então, eu coloquei aqui alguns sinais, e esses sinais são muito claros, viu, gente? Então, o primeiro sinal, não respeitarem seu espaço, invadem sua privacidade, ignoram seus limites, tratam seus sentimentos como se não importassem. Então, você sente aquela dificuldade de se expressar, por exemplo. Os seus sentimentos ali dentro da sua casa, com seu pai, com sua mãe, são invalidados por alguma razão. Parece que aquilo que você sente não importa, né? Não respeitam o seu espaço. E quando eu falo isso, talvez a sua intimidade, talvez as suas decisões, as suas escolhas, né?
e ignoram os seus limites. E limites precisam existir. Aconselho vocês pegar o papel e a caneta e anotar tudo que for dito aqui hoje, porque vocês vão colocar em prática no dia a dia. É muita informação para lembrar depois, tá? Então anota tudo que for dito aqui, tá bom? Então qual que é o segundo? Superproteção ou abandono. Então, existem aqueles pais que sufocam, não deixam o filho fazer nada, né? Porém, tem aqueles que largam solto demais e dizem assim, se eu prender agora, depois ele vai fazer escondido. Sabe, não existe um limite, os dois extremos da história, né? Ou tá livre demais, ou tá preso demais, não existe assim um equilíbrio. Então precisa existir esse equilíbrio. Então, se você que é mãe, o pai que tá me ouvindo, você é controlador demais, ou você é livre demais, né, liberal demais, presta atenção. Um outro agravante aqui das relações, né, familiares tóxicas é evitar falar de problemas, né? Existe aquela relação fria, que parece que ninguém se comunica, não existe diálogo, principalmente quando tem que tratar sobre assuntos que são difíceis, né? Eu digo sempre assim, aquelas conversas difíceis. É uma frase que eu falo sempre assim, conversas difíceis transformam, mas uma das coisas que eu mais escuto reclamarem é que os pais não dialogam, não conversam. E vamos supor que seu pai fez alguma coisa para você lá. Você não tem essa liberdade, ele não te dá esse espaço de dialogar, de falar, olha pai, você falou isso, eu me senti assim, eu não gostei disso, eu me senti ofendido ou ofendida, né? Não dá esse espaço. Então essa falta de diálogo é um problema. Nossa, esse aqui é demais. Manipulação e chantagem. Quem já se sentiu chantageado pelo próprio pai, pela própria mãe? Vou dar um exemplo. Você quer sair com a sua amiga, com seu amigo, e aí, de repente, a sua mãe quer que você fique por lá, não quer que você saia, ou tá se sentindo sozinha, enfim. E ela diz pra você assim, mas você vai me deixar sozinha aqui? Né? Ou pior que isso, ela finge toda aquela cerimônia, né? Não, tudo bem, pode ir. Eu não queria ficar sozinha. Mas você merece ser feliz, né? Você é nova, eu já sou velha, eu já passei da idade, né? Eu já curti a minha vida, agora você tem... Gente, eu não sei você, mas eu não iria mais. Eu ia ficar com pena, eu ia ficar com dó. Eu não iria. Então, isso é chantagem emocional. Cuidado aí, pais. Brigas, discussões, sabe aquela casa que parece que é um Deus nos acuda? Ninguém nunca tá de bem com ninguém. É sempre aquela gritaria, aquela confusão. Briga até por causa do arroz que ficou duro ou ficou sem sal. Briga porque a televisão tá alta, ou briga porque o programa vai começar e a criança tá assistindo o desenho, ou a mãe tá assistindo a novela, coisas desse tipo. Sabe aquele ambiente hostil, disfuncional, e você conviver com um ambiente assim, principalmente para quem é criança, gente. Vocês que são pais, a gente não se entende o tempo todo, mas reserva um momento, um lugar adequado para poder colocar as diferenças, e também não é gritando, não é desrespeitando, falando palavrão, falando coisas feias, tá? Esse aqui é pesado também. Pais imaturos. Sabe aquele filho que tem que ser responsável? O filho é mais responsável do que o próprio pai e a própria mãe. Eu vejo muito isso, gente. Muito mesmo. Eu vejo filhas, principalmente, que estão assim, assumindo um papel de mãe da mãe. Uma menina de 13, 14 anos, ela é uma criança, né? Embora muitos vão dizer que não é mais. Mas a verdade é que é sim, ela não amadureceu. O cérebro dela não criou a maturidade ainda para dizer que ela é uma adulta, né? Por mais que ela talvez tenha um corpo de adulta, se vista como uma mulher, né? Tem até algumas atitudes, mas ela é uma criança. Eu quero abrir um parêntese aqui, já que a gente veio aí, né, de uma semana do Dia dos Pais, embora eu acho que o Dia dos Pais não é tão comemorado quanto o Dia das Mães, e tem os seus motivos, mas eu quero abrir um parêntese aqui, porque até na enquete, né, teve uma briga ali entre paternidade e a família tóxica, apesar de estar tudo ali envolvido, né, mas a questão
do pai, por exemplo, paternidade. Eu sempre falo assim, que uma menina, principalmente uma filha, ela sempre espera que o pai seja o quê? O refúgio dela, seja a proteção, seja o super-herói, que dê para ela segurança. E infelizmente, a maioria dos homens hoje são moleques, tá? Não assumem de fato o papel que lhe foi imposto, até mesmo aqueles que já são velhos, tá? Então, assim, é uma geração de homens meninos. Isso precisa mudar. Qual que é o maior problema disso? Uma menina que teve uma família, além da família disfuncional, teve um pai ausente, ou talvez não teve um pai, ela vai sim se envolver em relações tóxicas, em relações abusivas. E muitas delas vão tentar encontrar nos homens um pai, não um esposo, não um namorado, não um parceiro para a vida, mas alguém que cuide delas, que dê para elas aquilo que elas não tiveram, porque faltou do pai. Então você que é pai que está me ouvindo, tome atitude, seja um pai, tá? Transmita, mas eu não recebi isso, eu não tive isso, não importa se você não teve. Essa história de que a gente só dá o que tem ou o que recebeu, faz sentido, mas por outro lado, quando a gente está falando sobre emoções, quando a gente está falando sobre ressignificar a vida, né, a gente consegue mudar. Se você se identifica com alguns desses sinais que eu acabei de citar aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Você lidar com essas relações tóxicas não significa abandonar completamente, né? Mas aprender a estabelecer limites claros, deixar claro o que você gosta, o que você não gosta, você ter essa liberdade de se expressar, de mostrar o que você sente, sabe? Mas junto disso, desenvolver aquela empatia, de entender que se existe uma relação abusiva e tóxica no seu lar, pai, mãe, provavelmente existe traumas, existe abusos também que não foram tratados. Isso vai te ajudar a liberar todo esse peso emocional que você carrega e também evitar que lá no futuro você desenvolva aí transtornos, que você desenvolva ansiedade, desenvolva TDAH, desenvolva tantos outros transtornos que podem vir desses traumas, dessas vivências disfuncionais, junto com a sua família. Não é abandonar, gente. Não é abandonar, porque família não se abandona. Mas é estabelecer limites. Vai existir, sim, momentos e situações que talvez você vai precisar se silenciar mais, e talvez se distanciar, deixar de conviver um pouco ali, estar sempre junto, sabe? Para o bem da sua saúde mental, né? Mas não apenas se afastar, se isolar, porque isso também pode te deixar mais doente. 5 maneiras de lidar com a família tóxica. Primeiro, número 1, reconheça e dê nome ao que é tóxico. Quando você identifica o problema, você para de normalizar e começa a se proteger. Então você começa a identificar, você vai ficar, eu vou dizer assim, quando você começar a aprender a fazer isso, vai ficar chato, porque você não vai mais deixar passar muita coisa. Eu, por exemplo, eu sou assim, hoje eu sou assim, o meu marido sempre fala, nossa, não deixa passar mais nada, né? Gente, quando fala assim, parece que eu sou a pessoa mais briguenta do mundo, barraqueira, né? Mas não é. Hoje eu aprendi a identificar aquilo que é tóxico para mim, porque se eu não rebato aquilo naquele momento com educação, com carinho, com empatia, com respeito, né? Eu vou para casa e eu vou ficar ruminando aquilo, vou ficar remoendo aquilo vai me deixar doente e eu vou ter problemas, certo? Número 2, coloque limites sem se afastar totalmente. Você pode continuar amando, você pode continuar convivendo, mas do seu jeito, respeitando o seu espaço, respeitando os seus limites. E vamos supor assim, tem um almoço de família, vou te dar uma dica. Aquele dia, às vezes, você mesma não está bem. Ou você mesmo não está bem. E aí você fala assim, nossa, eu não tô a fim de me socializar hoje. Se você convive com pessoas que você entende, um desses sinais que fez sentido para você, vai dar ruim. Então você não tá legal. As emoções já estão meio abaladas. Você não tá preparado, né, para gerenciar a sua emoção, gerenciar aquilo que você vai receber. Então não vai, tá? Não quiser ser sincero, dá uma desculpa, mas não vai. Vai um outro dia que você tá bem, tá tudo tranquilo, que você vai saber lidar com isso. Número 3,
escolha suas batalhas. Nem toda provocação merece resposta. Você precisa priorizar, né, e cuidar da sua energia, porque nem tudo a gente tem que gastar nossa energia, gente, tá? Se toda provocação você quiser aí rebater também, ficar brigando toda hora, sabe? Que coisa chata, né? Aí óbvio que você vai acabar se afastando mesmo, porque vai ficando insuportável de conviver. Então, não é aceitar tudo, mas também não é toda hora que a gente tem que se manifestar, né? Sabe os parentes, né, que eles causam todo lugar. Toda vez que se reúne com a família, tem um problema, porque aquela pessoa em particular, ela sempre dá bafafá, ela sempre vai dar o auê lá. Que não seja você, tá? Então, assim, relaxa. Número 4. Eu acho que até essa devia estar lá no primeiro, né? Era para estar lá no primeiro. 4. Perdoe e deixe o passado no passado. Porque o perdão liberta você e não o outro, tá? O perdão, ele quebra esse ciclo de mágoas. Não quer dizer, como eu falo, tô repetindo aqui várias vezes, não quer dizer aceitar, entende? Mas o perdão, ele faz você olhar para o outro e toda vez que, mesmo que o outro queira te atacar, você olha para ele e fala assim, não é sobre mim. Ele tá ferido, ela tá ferida, né? Porque o intoxicado intoxica, porque o ferido fere, né? Lembra que a gente falou nos podcasts anteriores aí? Então o ferido fere. Mas quando você agora tá, né, fazendo terapia, tá se preparando, agora tá gerenciando emoção e pensamento, você entende que não é sobre você, mas é sobre ele mesmo. 5º e último, esse também muito especial, muito importante, que eu também acho que devia estar lá no começo. Compreenda as dores dos seus pais. Porque muitas vezes eles vão repetir, aliás, eles repetem padrões que eles viveram. Quando você perdoa e quando você compreende as dores e as vivências deles, você também quebra esses ciclos de mágoa, sabe? Porque você para de levar tudo pro lado pessoal. É o que eu acabei de falar no anterior. Você começa a entender que não é sobre você, né? Então, se a pessoa fala da sua roupa, se a pessoa fala do seu cabelo, se a pessoa fala de qualquer coisa que você entende, a gente sente que é para atingir, vale a pena você fazer toda aquela tradução agora, né? Eu falo assim, vamos traduzir o ambiente. Então, você entende que ela tá falando, mas porque ela tá ferida com ela mesma, não é com você. Anota essas 3 frases que eu vou citar para você aí, ó. Amar não é se anular. Perdoar não é esquecer, mas escolher não viver preso ao que aconteceu. Compreender a dor do outro não significa aceitar o que te machuca. Gente, família tóxica é um desafio real. E eu acho que tá por toda parte. Mas sabe qual é o maior ato de amor que você pode demonstrar por você mesmo, por você mesma? É você cuidar da sua saúde emocional. Porque quando você faz isso, você começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Até mesmo as pessoas que te ferem, você começa a ver coisas que você não via. Porque aí você entende que agora não é sobre você, né? Então, faz terapia, faz sim. Se precisar, me chama. Eu vou te explicar como funciona. Terapia é libertadora. Eu acho que hoje em dia a pessoa não precisa nem estar com a vida toda bagunçada para fazer terapia. Faz terapia para impedir que as coisas ficam piores lá na frente, tá? Mas agora eu tenho que te falar uma coisa também, que não adianta pôr nada disso que a gente aprendeu aqui em prática se você não colocar o principal, que é o perdão. Se você não perdoar, se você não liberar as pessoas que te feriram, seu pai ou sua mãe, porque tem gente que tá me ouvindo aqui que nem tem pai e mãe mais, mas carrega uma bagagem, um peso morto nas costas, tá fedendo, sabe? Tem um peso morto, se decompondo, e você tá carregando isso há anos dentro de você, é uma bagagem que você resolveu carregar até hoje, a sua vida não anda, não vai pra frente. Perdoe, libera, deixe ir, tá? Eu sofri muitas coisas, e vou contar rapidinho aqui. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu me lembro que eu era muito Maria vai com as outras. Então eu tinha uma colega que a gente ia sempre para os ensaios da igreja junto. E era sempre à noite, né? E quando a gente voltava, ela queria sair com o menino que ela gostava e eu
bobinha, né? Ia para ficar de olho lá. Nesse dia, eu estava acompanhada. Ela foi com o namoradinho dela e eu com esse outro rapaz. E demorei a chegar em casa. Cheguei tarde. Meu pai, ele ficava cronometrando o meu horário de chegar. Ele sabia que terminava o ensaio tal hora, a hora eu deveria estar em casa. Era pertinho de casa. E eu sei que naquela noite meu pai saiu de carro e, por incrível que pareça, ele deu de frente comigo, sentada no escuro, num banquinho, junto com esse rapaz. Não estávamos fazendo nada, viu, gente? Mas meu pai me bateu tanto naquela noite. E aí o cara, nem pra me defender, né, vazou, correu, me largou sozinha ali apanhando. E eu lembro que, eu não sei, acho que meu pai tava tão cego de raiva que ele me bateu e ele acabou me dando um soco no olho, né, no meu olho esquerdo, inclusive. Parece que tá normal. Mas assim, depois disso eu tive vários problemas, né, precisei usar óculos, enfim, né, tem umas questões de vez em quando, assim, umas sequelinhas, né? Mas nada demais. E daí, eu não vou conseguir, vou resumir bem para vocês, só para falar sobre a questão do perdão. Gente, meu pai me tirou do trabalho, ele fez um auê, ele me ameaçou mandar embora para casa do meu irmão de São Paulo, porque ele achava que eu não prestava, falou coisas absurdas, né? Que não vale a pena eu citar aqui. E vida que segue, né? Ele nunca me pediu perdão. Meu pai hoje é falecido já, mas meu pai nunca me pediu perdão. E eu não tenho dúvida que ele se arrependeu, gente. Eu tenho certeza que ele se arrependeu disso, mas ele nunca soube demonstrar afeto, ele nunca soube dizer eu te amo, ele nunca soube pedir perdão, né? E até uma coisa que hoje eu desenvolvo muito isso na minha casa com as minhas filhas. Se eu erro, porque eu erro, mãe erra, né? A gente precisa parar de achar que mãe e pai é perfeito, principalmente sendo cristão, viu? Vocês pais que são líderes, pastores, que são crentes, que tá lá no púlpito todo final de semana, presta atenção nas atitudes, porque se tem alguém que você tem que preservar é a sua família, muito mais do que a família de Deus, tá? Porque se a gente não cuidar da nossa família dentro da nossa casa, né, e vai falar o quê? A gente vai querer ser o quê, né, para os outros dentro da igreja? Então, assim, a gente precisa desenvolver o perdão. Não tem como eu falar, eu sou um cristão se eu não perdoo, sabe? E eu acho que essa questão de relação tóxica entre pais e filhos, sobre perdão, esse negócio de pai não pedir perdão para filho, que a gente erra. Eu falo muito isso, né? E a reputação, sabe? Eu imagino que aquela reação do meu pai é porque ele pensou na reputação dele. Pô, ele não era pastor, ele era presbítero. Mas eu sou um homem de Deus, eu tô no púlpito. Ai, se alguém passa e vê minha filha no escurinho, sentada ali no banco com um cara. Ele não pensou em mim, ele não pensou na minha reputação. O que as pessoas diriam sobre mim, ele pensou na dele, né? A filha do seu Wilson. Sabe por quê? Forte isso que eu falei. Mas sabe por quê? Porque às vezes a gente tá tão preocupado com a nossa reputação, quem a gente é, se a gente é um empresário, se a gente tem um nome, se a gente é um líder, se a gente é um pastor, mas aí o filho tá lá, afundado nas drogas, tá desviado, ou às vezes tá preso na pornografia, ou tá cheio de problema emocional, disfuncional, que provavelmente foi causado pelos próprios pais, e aí a pessoa fica lá pagando de bonito, sabe, na frente de todo mundo. Não, tem que privar minha reputação. E a reputação do filho? Sabe? Então, assim, quer saber? Essa questão de reputação, gente, já era, entende? Eu conheço histórias de pais que largaram tudo para acompanhar os filhos nos pontos de droga. Não, eu vou com você, eu te levo lá. Até que o filho, no final das contas, ele falou, puxa vida, meu pai me ama mesmo, vou largar dessa porcaria aqui. Olha só, eu quero dar um recado para você que é pai, você que é mãe, que não pede perdão para seus filhos, que acha que não erra, ou que acha que só porque tem mais experiência, que seus filhos não sabem de nada. A verdade é que pai e mãe tem que pedir perdão, sim. Porque é só assim que a gente vai ensinar os nossos filhos a perdoar, sabia? Nós somos os maiores exemplos. Se eu e você, como pai, como mãe, não tirar da cabeça que a gente não erra, a gente erra. E às vezes nossos filhos sabem mais que a gente, sabia disso? Então peça perdão, tá? É o que eu tenho para dizer. E para encerrar esse podcast polêmico, né, gente? Eu falei para vocês que ia ser polêmico. Gosto de coisa polêmica, gosto de ser inteira. Já falei, esse podcast é sobre isso. Inteiramente, a gente ser inteiro.
eu aprendendo a ser inteira, ensinando vocês a ser inteiros juntos, a gente vai construir sim lares saudáveis, lares abençoados, curados, sabe, de depressão, de ansiedade, de problemas de amizade, de relacionamento, porque a gente é capaz, a gente pode sim mudar, a gente pode fazer diferente, tá? E tem a tarefinha, vamos para a nossa tarefa. Então a tarefa da semana para vocês é: liste 3 limites que você precisa colocar na sua família. Escolha uma para aplicar nessa semana e junto com isso escreve no papel algo que você decide perdoar hoje. Rasgue ou guarde como símbolo de libertação. Faz aí. E esse foi o nosso podcast dessa semana. 5 maneiras de lidar com família tóxica. Gente, se você tem alguém para perdoar e talvez essa pessoa já se foi, mas você sente que está carregando esse peso morto nas suas costas, parece que sua vida não vai, e você é depressiva, você é ansiosa, você é triste, parece que nada dá certo, talvez, aliás, eu tenho certeza que você precisa liberar isso daí, tá? Então, o que eu vou fazer? Ore a Deus, peça para Ele limpar o seu coração, escreve uma carta para essa pessoa, mesmo que ela não esteja mais aqui, coloca tudo o que você sente e apresenta para Deus, porque você tem um pai. Não importa como foi seu pai, você tem o melhor pai do mundo, que é o nosso pai que está no céu. E eu desejo do fundo do meu coração que você seja curado, viu? Que você seja curada. É verdade, eu desejo mesmo. Sabe, a minha missão nesse mundo, eu entendi, é levar alívio. E que eu, de fato, sabe, cada episódio aqui desse podcast, eu posso estar levando alívio para o seu coração, para sua casa, para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua vida espiritual. Porque, de fato, é o meu desejo mais profundo é que, de alguma forma, a minha voz possa entrar dentro da sua casa, dentro da sua mente e transformar aquilo que precisa ser mudado. Não com poder, porque eu não tenho poder para nada, mas Deus tem, tá? E Deus usa as pessoas para isso. Um beijão para você. Deus te abençoe e eu tenho certeza que muita coisa vai mudar a partir de hoje. Tchau, tchau e até o próximo podcast. Time just fades. No need for words, just feel this way. In your arms, I wanna stay. Golden sunrise through the blinds, sleepy eyes, peaceful.